Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo! Estamos chegando aqui na TV Câmara Campinas, Estúdio Câmara no Ar. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo já viu, já ouviu ou até viveu: os julgamentos precipitados nas redes sociais, também conhecidos como cancelamento. Sabe quando uma pessoa faz um comentário ou toma aquela atitude e, de repente, ela vira alvo de uma chuva de críticas e ataques virtuais? Então, é sobre isso. A pergunta é: será que isso faz bem? Até onde vai a liberdade de opinar e quando começa a ofensa? Do ponto de vista jurídico, também há limites importantes. Existe uma lei que protege a honra, a imagem e a privacidade das pessoas? E quem ultrapassa esses limites pode responder civil ou criminalmente? A gente vai descobrir no programa de hoje. Nosso WhatsApp já está aberto. Você pode participar, a gente quer a sua opinião, a sua pergunta, ou então até a sua experiência referente ao nosso tema de hoje, que é o cancelamento, né? O que acontece com quem cancela, com quem é cancelado e com quem vê esta ação acontecendo. 19978293776, esse é o nosso WhatsApp, nossa produção está te esperando. Manda pra gente a sua mensagem, daqui a pouquinho a interação com os nossos convidados que já estão presentes. Daqui a pouquinho a gente faz a apresentação, porque agora tem informação chegando para você. A INDEC ativa semáforo de travessia na estação BRT Ipauçuruma nesta quinta-feira, tá? Então vai ligar a partir de hoje às 10 da manhã esse novo semáforo na travessia da rua Hermano Penteado, no Jardim Ipauçuruma. O equipamento fica no sentido bairro Centro, na altura da estação BRT, Parque das Bandeiras, e foi instalado com o objetivo de aumentar a segurança dos pedestres, especialmente usuários do transporte coletivo. O semáforo ele é acionado por uma botoeira, permitindo que quem desejar atravessar em direção à estação BRT ou ao Shopping das Bandeiras, assim como quem vem da passarela em direção ao bairro, sinalize sua preferência, tá? A via marginal, a Avenida John Boy Dunlop, recebe fluxo de veículos que acessam o centro ou realizam o retorno ao bairro, e o semáforo vai ajudar a disciplinar a circulação de pedestres. Então, inicia hoje às 10 da manhã o trabalho, né, desse semáforo aí, e nos primeiros dias os agentes de mobilidade urbana vão monitorar o tráfego e poderão ajustar a temporização do semáforo remotamente se necessário. Então tá todo mundo aprendendo, todo dia a gente aprende algo novo. Então mais um semáforo aí com a botoeira para melhorar o fluxo, tanto para os pedestres quanto para os motoristas. Vamos lá, mais informação chegando. Campinas lança Semana da Mobilidade Urbana e divulga relatório de acidentes. O lançamento acontece hoje a partir das 9h15 da manhã na Prefeitura de Campinas, por meio da INDEC. Aliás, a Prefeitura de Campinas, por meio da INDEC, né, lança então a Semana de Mobilidade Urbana. O evento acontece no anfiteatro da Biblioteca da PUC Campinas, com abertura para a imprensa, tá? O tema é mobilizar a população para salvar vidas no trânsito. A programação segue até o dia 25 de setembro, reunindo ações educativas voltadas à segurança viária. Em 2024, a iniciativa promoveu mais de 30 atividades pela cidade, mobilizando cerca aí de 4,6 mil pessoas. Durante o lançamento, a INDEC apresenta o relatório anual de sinistralidade no trânsito de 2024, que detalha a evolução da mortalidade no trânsito em Campinas nos últimos 10 anos, com foco nas 156 vidas perdidas no ano passado. O relatório traz informações sobre o perfil das vítimas, horários de maior incidência de acidentes, fatores de risco e pontos críticos da cidade, servindo de base para políticas públicas e pesquisas acadêmicas. Então, a Semana da Mobilidade Urbana, ela foi instituída pela Lei Municipal 16.336 de 2022, substituindo a antiga Semana Municipal do Trânsito, e ainda está alinhada à Semana Nacional do Trânsito, previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá então, mais informações chegando para você com previsão do tempo agora. Bora que bora, produção! Vamos lá! Quinta-feira nós começamos com sol aqui na cidade de Campinas, termômetros variando aí, mínima 15, máxima 29 graus. Podemos ter tempo nublado hoje, mas sem chance de chuva. A gente continua com tempo seco, então lembre-se,
água sempre à mão, redobre os cuidados com as crianças, idosos e com os pets também. E também cuidado com a corrida, né? Quando você vai fazer o seu exercício físico, procure aí sempre estar muito bem hidratado, tá certo? Gente, vamos lá. Vamos entender esse fenômeno, vamos entender o cancelamento, vamos entender o que acontece com as pessoas que são canceladas, as pessoas que cancelam as outras pessoas e para quem assiste, né? Então vamos receber e dar as boas-vindas às nossas convidadas. Eu quero dar um bom dia especial para a Luciana Pataro, ela que é advogada, com 25 anos de experiência, ela vai explicar para a gente como é que ela enxerga esse tipo de ataque virtual. Então, muito bom dia, seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Rúbia, bom dia a todos. Prazer, satisfação Prazer receber. É meu, obrigada. Maravilhosa. E com a gente pelo Zoom, vamos dar as boas-vindas a Aldirene Freire, ela que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ela vai trazer o olhar sobre como isso afeta as nossas emoções, como essa mecânica aí do cancelamento, ela afeta as emoções de quem cancela, de quem é cancelado e de quem assiste o cancelamento. Muito bom dia para você, Aldirene, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito bom dia a todos que nos assistem e obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bem, um tema interessante porque é algo que não é tão atual assim. Você sabe que esse cancelamento ele já existe desde quando foi lançado aí o Facebook e tal, mas nos últimos tempos, ele tem vindo com mais velocidade. Então, vamos entender o lado psicológico. Aldirene, o cancelamento, ele começou como uma forma de cobrar atitudes erradas. Mas aí ele virou um espaço de ataques. Por que isso acontece? Muitas vezes, uma fala tirada do contexto, ela já vira motivo para ataque coletivo. Isso gera medo, até de a gente dar opinião a determinados assuntos. O que leva uma pessoa a tomar esse tipo de atitude drástica na rede social? Bom, Rúbia, muito importante, muito importante esses questionamentos, né? Porque realmente a gente precisa procurar entender o porquê que está tão normalizado você ter um tipo de comportamento tão agressivo e perceber como tão aceitável e justo, né? Mas vamos pensar que o ser humano, ele funciona em um esquema de pensamento, através do que ele pensa, ele vai ter um sentimento. Através desse sentimento, ele se torna apto para a ação. Então, uma vez que ele coloca para pensar, né, se coloca para pensar que algo está errado, ele vai sentir uma raiva, ele vai sentir um sentimento de injustiça, entre outros, e ele vai procurar agir. E muitas vezes essa ação, obviamente, vai ser limitada, porque ele não está de fato envolvido naquela história. Então, ele pode também acabar atacando as pessoas, né, ofendendo. E muitas vezes isso é tão forte, tão intenso para ele, que ele não consegue perceber que está tendo uma atitude muito parecida com aquela que ele está julgando. Então, assim, é super importante a autorreflexão, né? E existem muitos fatores que podem contribuir para esse tipo de atitude também, né? Inúmeros fatores que a gente pode estar conversando aí ao longo do programa. Muito bom, né? Você vê o lado psicológico. A pessoa, ela age pela impulsividade, né? Ela age ali sem pensar, é algo que ela começa a fazer, mas se você parar para analisar, ela está fazendo o mesmo que fizeram, né? É tipo assim, ela vê essa ação por conta, aliás, essa reação é por conta de uma outra ação, e isso vai virando um círculo vicioso. Agora, do lado jurídico, doutora Luciana, nesse caso, quando um comentário mal interpretado, ele destrói a imagem de alguém, né?
isso já pode ser considerado uma violação dos direitos dessa pessoa? Essa questão do julgamento, ela é muito delicada, as pessoas estão achando que a gente pode julgar por qualquer coisa, e aí vão para a rede social, e como estamos protegidos, entre aspas, por uma tela, as pessoas acham que podem fazer tudo. Exatamente, é isso mesmo. As pessoas acham que porque elas estão atrás de um dispositivo, Uhum. de um computador, de um telefone, que elas se encorajam, inclusive, né? Elas se Sim. encorajam para ofender, para difamar, para atingir a honra, a reputação, a imagem. Então, assim, com certeza isso é considerado crime, Uhum. seja um crime de difamação, de injúria, de calúnia, e no âmbito civil ele pode ser reparado com dano moral, Uhum. porque a Constituição Federal ela garante o direito à imagem, à honra, à reputação, à dignidade da pessoa. Então, quando ela tem esses direitos fundamentais agredidos, ofendidos, isso já passa a ser um crime e Exato. pode ter uma reparação ou criminal ou no âmbito civil, que seria uma reparação de um dano moral, de um dano à imagem. Então, sem dúvida nenhuma, essa prática é muito utilizada atualmente na Uhum. internet, nas redes sociais, de ofender, de xingar, pode sim ser reparado civilmente ou criminalmente. Muito bom, né. É importante a gente ter esse conhecimento e essa expertise aí de uma pessoa assim como a doutora Luciana e também a nossa psicóloga Aldinene, porque a gente precisa, se munir de informação. Interessante, quando a gente pensa no cancelamento, ele não atinge apenas quem é alvo das críticas, né, ele também mexe com quem julga e quem observa essa situação, né. Então, assim, é interessante a gente parar para analisar quantas vezes você, presenciou na internet, na rede social, enfim, algum tipo de julgamento e você ficou preso naquilo. "Ah, tá, mas eu não me envolvi", mas você, presenciou e aquilo te chamou a atenção. Aí eu pergunto para a Aldirene, né, qual que é o impacto, desses 3 lados aí? Para quem cancela, né, quem vai fazer a ação, vou cancelar. Para quem é cancelado, quem sofreu a ação, e para quem apenas é um telespectador dessa ação. O que acontece nessa situação aí desse julgamento, desse cancelamento? São 3 pessoas, 3 pessoas não, sujeitos, né, 3 ali, porque quem está assistindo, a gente não tem nem como contar, né, quantos telespectadores estão observando aquela ação. Então você pode nos ajudar, por gentileza, do lado da psicologia, né, qual que é o sentimento, dessa ação? De quem cancela, de quem é cancelado, de quem é telespectador? Sim. Bom, a pessoa que cancela, ela, como, bem colocou a Luciana, ela está ali, ela está protegida, ela está nos bastidores, né. Então existe uma história ali que a gente não está tendo acesso, né. Na verdade, é mais fácil você expressar qualquer tipo de indignação, qualquer tipo de comportamento, de opinião, quando você não está se sentindo julgado, porque você está protegido ali pelo anonimato. Então, essa pessoa que cancela, de alguma forma, ela está se projetando nessa outra pessoa. Tem vários autores, né, apesar de eu ser uma psicóloga da linha cognitiva comportamental, ou seja, que entende a influência dos pensamentos sobre as nossas emoções e nossos comportamentos, existem vários autores que vão falar muito ali, como Freud, da projeção. Eu jogo para o outro, projeto no outro aquilo que eu não suporto em mim. Uhum. Meus fracassos, as minhas impotências, a minha sensação de desvalorização.
Então, assim, mesmo que a pessoa não saiba, porque precisa de um processo terapêutico para estar entendendo os motivos, muito provavelmente, de alguma forma, ela sente algum prazer, porque ela está percebendo algo no outro e não nela. Então, de alguma forma, mais superficial, esse que cancela, ele sente que está fazendo algum tipo de justiça, que ele está dentro do que é correto, então vai gerar uma sensação boa nele, ele sai com uma certa satisfação, porém, ele continua nesse superficial. Ele precisaria ter um olhar para dentro. Por que eu acho assim? Porque eu estou tão preocupado com a vida do outro, porque eu me julgo digno de opinar e saber o que é certo e todos os fatores envolvidos nessa situação. Então é muito prejudicial, porque ele mantém ele ali da mesma forma, ele vai repetir esse comportamento aqui, ali, internamente vai continuar inseguro, com as suas demandas, sua baixa autoestima, e aí vai acontecendo. A pessoa cancelada, ela sofre sérios prejuízos emocionais. Porque, imagina, em determinado local, cometendo algum tipo de erro, e de repente você está ali, cercado de pessoas te julgando. O verdadeiro linchamento, aquele que está assustado, sozinho, e você acaba sentindo esse pavor, esse medo. Então, a pessoa cancelada, ela pode ter, muito provavelmente, ansiedade, depressão, sentimento de desvalorização, o isolamento, o ostracismo, que inclusive esse ostracismo ele fala bastante dessa questão do cancelamento, que é muito parecido. Na Grécia Antiga, né, em Atenas, eles colocavam em uma cerâmica, chamava ostracon, o nome da pessoa que eles julgavam que mereciam ser excluídas da cidade. Isso era uma espécie de votação muito superficial. E essa pessoa ficaria 10 anos fora dessa cidade. Então, o que a gente vê hoje é uma repetição disso e de muitas outras coisas que a gente também vê ao longo da história, em filmes e tudo mais. Então, os prejuízos são gigantescos. A questão emocional, ela é bem séria, pode levar a pessoa para suicidas, sim, porque imagina você se sentir julgado, o medo do julgamento, o medo da exposição, é o maior erro do mundo. Então, gera um dano muito grande. Quem assiste, quem observa, aprende. E aprende o quê? Aprende que ele não pode falhar, aprende que vai ser explicado, que vai ser condenado, mas ele aprende que ele pode fazer aquilo também, porque quem está fazendo está impune. A consequência é só para o cancelado. Então, não é bacana, não é um aprendizado legal, porque não tem reflexão a respeito dessa situação, né? Então, não traz nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de evolução para nenhum dos envolvidos. Nossa, que explicação sensacional, maravilhosa, Aldirene, a gente agradece muito essa explicação sua, que eu acho que é importante para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos, e aí essa situação nos leva a pensar sobre os limites legais, né? E um país que valoriza a liberdade de expressão, até onde a gente pode ir sem ferir os direitos do outro? Muita gente acaba se calando com medo de virar alvo, e aí isso tem a ver com a liberdade de expressão, né? Então, a lei, ela tem visto como esse limite de liberdade de expressão a ataque virtual, outro ataque pessoal. Outro ponto
que chama atenção, pode subir para mim, TP, aquela sensação de insegurança que muitas pessoas sentem ao navegar as redes sociais, né? Sem regras claras sobre o que é aceitável ou não, o ambiente virtual ele pode se tornar imprevisível e até hostil. Isso não afeta apenas quem participa das discussões, mas também quem observa, gerando tensão e medo de se expor. É o que a Aldirene trouxe para a gente. Agora a gente vai então para o lado jurídico, né, com a expertise da doutora Luciana. Qual que é a sua visão sobre essa colocação muito importante que a nossa psicóloga trouxe para a gente, do ponto de vista da psicologia referente ao que acontece nessas 3 pessoas que estão presentes nessa ação do julgamento preceptado e desse cancelamento, esse linchamento virtual, doutora? É um negócio muito complexo que às vezes as pessoas pensam assim, é simples, não, vou cancelar aqui. Mas a gente às vezes não tem noção da complexidade dessa ação, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, porque, em primeiro lugar, precisa ter uma responsabilidade social, né? A pessoa que cancela, ela tem que ter uma responsabilidade do que aquele ato vai gerar no outro. A empatia, né? As pessoas elas estão deixando de lado esses conceitos de responsabilidade social, empatia, né? Porque o que acontece? Isso gera sentimentos em quem foi cancelado, o cancelamento virtual, o linchamento virtual. É uma questão, inclusive, que está até sendo projeto de lei. Exato. Projeto de lei para tipificar esses crimes de cancelamento virtual e linchamento virtual, projeto de lei que ainda está em tramitação. Exato, verdade. 1873/23, salvo engano. Eu tenho ele aqui, vamos Isso, ver. 1873/23. É da deputada Rogéria Santos. Isso mesmo. E então vai tipificar esses crimes de cancelamento virtual ou linchamento virtual, porque isso é muito grave. As pessoas que cometem esses, que não são crimes ainda, mas que podem vir a ser, elas têm que ter essa responsabilidade do que elas estão fazendo na vida dessa outra pessoa, né? E também precisa haver um limite entre o que é uma crítica feita, né, a liberdade de expressão, ela existe, ela está na Constituição Federal. Importante. Ela existe, mas tem que ter um limite entre o que é uma crítica a uma fala, a um ato, a um fato, e o que passa dessa fronteira da crítica e atinge a pessoa, atinge a imagem da pessoa, a reputação, a honra. Então, aí já passa a ser um crime. Já deixa de ser liberdade de expressão e passa a ser um crime. É porque às vezes as pessoas confundem, né? Eu tenho liberdade de expressão e eu vou sair me expressando, vou xingar, vou ofender, vou difamar. Exatamente, e não é assim. Existe aí uma fronteira que ela não deve ser ultrapassada, exatamente. Muito bom, muito bom. Agora, quando a gente fala em cancelamento e julgamento precipitado, é importante a gente lembrar que os adolescentes, eles estão no momento de formação de identidade e das relações sociais. Eles são especialmente vulneráveis às pressões das redes sociais, e um episódio de ataque virtual em um adolescente pode gerar impactos emocionais profundos em todos nós, mas principalmente em um adolescente, né? Para jovens que já enfrentam fragilidades na vida, essa exposição pode ser ainda mais intensa e prejudicial. Agora, para o lado psicológico, vamos lá. Os adolescentes, eles realmente são os mais vulneráveis nesse ambiente? Quais os principais riscos, Aldirene, que os nossos adolescentes enfrentam diante desse cenário, né, de cancelamento, de linchamento? Os pais precisam estar atentos. A gente sabe, nossa, a gente está passando aí por uma situação que, infelizmente, a mídia vem mostrando, mas que a gente tire como exemplo essa questão da rede social, do adolescente. A gente já falou aqui sobre isso, adultização, a exposição, enfim, e agora a gente traz tudo isso para essa questão do julgamento e do cancelamento. Quando a gente diz sobre adolescente, é um perigo
muito grande, principalmente quando a gente fala de saúde mental, né, Aldirene? Sim, com certeza. Porque o adolescente, como você disse, Rúbia, ele está nessa fase de se entender, de se encontrar, entender quem é ele. Né? Essa fase da identificação, a necessidade do pertencimento nessa fase, todos nós temos o tempo todo, né? Isso faz parte da nossa vida como seres humanos. Porém, nessa fase, como o adolescente está ali na busca por entender quem ele é por ele mesmo, porque até aquele momento ele era alguém através do olhar dos pais, ele se torna mais vulnerável. Então, muitas vezes, ele não vai saber se ele pode se posicionar. Eu não estou nem falando dessa exposição virtual, estou falando na vida como um todo. Sim. Ele vai ter essa insegurança, ele quer saber, mas ele ainda não tem certeza se ele sabe, porque ele está começando a viver a sua vida por si mesmo, ele está começando a se arriscar. Então, é uma fase que o cérebro também ele está em desenvolvimento, porém ele não está pronto. Ele ainda não tem aquele lado racional pronto, maduro, que vai entender a situação por si só. Então, torna ele mais vulnerável e mais sensível mesmo a tudo que ele escuta, ao julgamento que fazem sobre ele. Então, assim, é muito importante esse olhar para o adolescente, principalmente dos pais. Né? Os pais precisam despertar nesse adolescente a confiança. Eles precisam estar perto desse adolescente. E eles precisam entender também que esse adolescente, apesar de mais crescidinho, ele não tem tantas experiências assim ainda para ser apenas cobrado. Ele precisa de orientação. Só que para que ele receba essas orientações, né, nessa fase da vida, na fase infantil é mais fácil, na adolescência é um pouco mais difícil, para que ele realmente receba dos pais, ele precisa sentir confiança nos pais. Então, tá vendo o quê, filho? Vai acompanhando. Viu algo errado nas redes? Conversa a respeito daquilo, filho, o que você pensa sobre isso? Vamos conversar, vamos pensar em várias possibilidades, vamos pensar nas causas. Então, é esse acompanhamento dos pais, recheado de muita confiança, muita segurança, que vai fazer toda a diferença na vida do adolescente, no meio virtual e na vida real. Excelente, né? Aí surge a questão, nesse cenário, surge a questão legal. Doutora Luciana, mecanismos, né? Quais mecanismos existem para proteger os jovens, prevenir danos maiores? Tem medidas legais específicas para proteger os jovens nesses casos? Qual a responsabilidade dos pais? A Aldirene já trouxe, mas a visão psicológica, eu gostaria que você trouxesse, por gentileza, a visão jurídica de claro. Tudo isso que a gente está falando, sim, doutora. Sim, sem dúvida. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz mecanismos para proteger esses jovens dessa terra sem lei, mas que tem lei. Exato. Porque a gente pode hoje usar de forma subsidiária o Código Civil, o Código Penal, para punir os agressores, e o ECA, por outro lado, para proteger nossas crianças e nossos adolescentes dessa loucura toda que acontece na internet, do linchamento, do cancelamento virtual, de toda essa problemática que eles são expostos e sem maturidade. Total. Sem maturidade total, agem por impulso, tanto os que agridem e sofrem e aqueles que sofrem essa agressão, todos eles sem maturidade para poder saber as consequências dessas falas, desses comportamentos. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso ordenamento jurídico, ele traz, sim, o Código Civil, o Código Penal e o ECA para proteger todas as partes. Principalmente, lógico,
o ECA para proteger os adolescentes, as crianças e adolescentes que são agredidas, e o Código Civil e Penal para punir os agressores, sem dúvida nenhuma. A lei está aí, ela existe e ela é cumprida sim, embora o ambiente virtual seja um ambiente novo, onde as pessoas acham que elas não vão responder pelos crimes que elas praticam, mas elas respondem sim, e eu posso dizer que eu tenho inúmeros casos de pessoas que acabam sendo processadas ou que processam outras em razão desses crimes que são cometidos na internet. Importante demais a sua colocação, doutora, porque nós já falamos aqui sobre alguns casos parecidos com o tema de hoje, e as pessoas, como é tudo muito novo, as pessoas acham, mas a justiça não faz nada, só vai lá porque é virtual, então é muito difícil. Claro que é difícil, mas a justiça também vem se atualizando para que possa estar equiparado aí com a atualização de toda essa tecnologia. Então, vai ficar ali, ó, para e passo. Entendeu? Não pensa que é terra sem lei, que não é. Demanda tempo, claro que sim, é óbvio, mas acontece. Tem o projeto de lei 18.873, né, de 2023, inclui, olha só, no Código Penal, o cancelamento virtual e o linchamento virtual. Vem comigo, TP, que passam a ser punidos com pena de detenção e multa, e esse projeto ele tramita no Congresso. Ele define cancelamento virtual como a prática de quem viola a honra ou a imagem de alguém por meio das redes sociais ou de qualquer outra interação virtual. A pena prevista, olha só, é de 6 meses a 2 anos, tá? E se praticado com o uso de contas que escondam a identidade real do usuário, ou seja, o perfil falso, a punição será de 9 meses a 3 anos de detenção. O cancelamento, ele ainda é um tema novo na justiça, assim como colocou a doutora Luciana, sem muitas decisões para servir de exemplo, sem muita jurisprudência, e que acaba atrapalhando um pouco a defesa das vítimas, mas acontece que a justiça vem se atualizando, vem trabalhando, e projetos estão acontecendo a todo momento, e é importante a gente saber disso, porque no campo da justiça as coisas podem sim acontecer e se resolver, principalmente quando a gente fala dessa questão da internet, da rede social, né, doutora? É importante a gente trazer os projetos, é importante a gente trazer as ações que estão acontecendo no meio jurídico, para que as pessoas que acham que é terra sem lei, é terra de ninguém, possam se atentar e que toda ação tem uma reação, inclusive uma ação da justiça. Exatamente. É isso mesmo. Atualmente, as pessoas acham, na verdade, elas se protegem atrás de perfis fakes. Isso. Porque elas acham que assim fica bem mais fácil poder promover o linchamento virtual, o cancelamento e os crimes de difamação, injúria, calúnia. Então, elas se protegem atrás desses perfis fakes. Só que existem medidas judiciais que forçam, que determinam que as plataformas elas entreguem esses dados cadastrais desses perfis, os IPs, os IPs das máquinas, computador, celular. Então, judicialmente, hoje em dia, você consegue obter muita informação dos perfis, os anônimos e os não anônimos, né? Os fakes e os que não são fakes. E você consegue punir quem está atrás, praticando esse tipo de crime na internet, você consegue punir. E como eu disse, por mais que hoje a gente ainda não tenha muita jurisprudência sobre esse assunto, mas a gente utiliza de forma subsidiária o Código Civil, com as leis de reparação civil e o Código Penal com as leis dos crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. Então, existe muito material que dá subsídios para que a gente processe
essas pessoas que estão cometendo esses crimes na internet. Essas pessoas, elas não ficam sem a punição devida. Muito bom. Olha só, o programa tá maravilhoso, um bate-papo bem legal com a Aldirene, nossa psicóloga, Luciana, nossa advogada, 8h48, mas eu quero lembrar você que nós temos... ao vivo, né? Direto do plenário, José Maria Matosinho, é isso? Então tá bom, a gente precisa entregar, a gente não conseguiu atender você hoje, você que mandou a sua mensagem, eu peço desculpas, mas fique tranquilo, fique com a gente, a programação da TV Câmara Campinas é feita com muito carinho, especialmente para você. 2 minutos para entregar, então a gente vai para as considerações finais. Ô, Aldirene, o programa passou rapidinho hoje, quero agradecer a sua participação aí, sua disponibilidade com a gente, muito obrigada por entregar mais uma vez aí um conteúdo riquíssimo para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa questão do julgamento, do cancelamento e o que isso faz com a nossa saúde mental. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Rúbia, e que todos possam realmente usar mais da ética, né, para dar suas opiniões, e com certeza isso vai proporcionar muito mais saúde mental de um modo coletivo e individual, com certeza. Um ótimo dia para todos, viu? Maravilhosa, bom dia para você também, mais uma vez, obrigada. Doutora Luciana, gratidão por trazer a visão jurídica e mostrar para a gente que sim, toda ação tem uma reação, principalmente no campo jurídico. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela participação, pelo convite, foi um prazer poder falar um pouco sobre esse assunto e que as pessoas elas tenham mais empatia, responsabilidade social e ética nas redes sociais. Maravilhosas! Como sempre, a gente entregando aí um conteúdo maravilhoso para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E não esqueça, nós temos a Íria trazendo informações do Legislativo, Brasil, Mundo, Estado. E temos também meio-dia Câmara Notícia. E amanhã a gente fala sobre individualismo e coletivo. A gente sabe respeitar as pessoas, a gente vive em tempos que o meu direito muitas vezes entra em choque com o direito do outro. Então, até onde vai essa liberdade individual sem ferir a vida em comunidade? Será que a gente está perdendo a capacidade de pensar no bem comum? Amanhã a gente vai tentar entender tudo isso e é ao vivo, a partir das 8 da manhã, Estúdio Câmara, e você continue ligadinho com a gente aqui na programação da TV Câmara Campinas. Eu entrego agora para o plenário José Maria Matosinho, ao vivo, trazendo para você, pessoal, tem programação da Elecamp, né, da Escola do Legislativo de Campinas, então manda ver daí, eu vou ficando por aqui. Beijo grande, gente, um ótimo dia, obrigada pela audiência, pela companhia, até mais.